estimados professores, continuando com a nossa série de vídeos, agora a gente vai aprender a fazer a inserção de uma URL, ou seja, o endereço do site, né? Supondo que nós tenhamos um site e neste site tem algumas informações, pode ser desde um vídeo no canal do YouTube, por exemplo, ou algum outro site que eu queira disponibilizar para o aluno. E eu acho necessário, mediante a plataforma, que ele tenha este contato, né? Eu não tenho como fazer a cópia desse material, eu não tenho interesse de fazer a cópia ou a impressão, se for um texto. Eu quero disponibilizar diretamente na fonte, em virtude dos recursos do hiperlink. Ele vai ter acesso a este arquivo e, a partir da leitura deste arquivo, dentro do site, da onde está hospedado esse conteúdo, ele pode ter conteúdos, outros variados que também lhe interessam. Bom, para ter acesso à disciplina, como já é do costume, né, acessamos o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA Vagão 24 horas, e logamos o nosso perfil. Então, o meu perfil está como Tendécio, digitamos a nossa senha, e assim nós temos acesso às nossas disciplinas, né? Então, vou fazer o caso de História do 9º ano. Clico na minha disciplina. Para inserir ou fazer qualquer alteração na disciplina é necessário ativar a edição. Então, quando nós clicamos no ativar a edição, lembrando, os ícones de edição ficam disponíveis. Vou no tópico que eu tenho interesse, então passo aqui pelo primeiro trimestre, vou para o segundo trimestre, por exemplo. Então eu vou inserir uma URL. Já deixo disponível, para facilitar o trabalho, o site do qual eu tenho interesse. Então eu peguei aqui, por exemplo, um vídeo no YouTube do Telecurso 2000 de História, venho aqui e já deixo selecionada o endereço que vai me ser útil para designar, né, para orientar o aluno. Ou se for um outro conteúdo, eu tenho aqui, por exemplo, um site, o História Online, e nele tem artigos, tem livros, tem vídeos e materiais variados, como exercícios, resoluções. Um dos materiais que está disponível me direcionou para um PDF. E esse PDF, então, tem um endereço dele aqui, do qual eu consigo acessar sem ter a necessidade de fazer o download desse material. Bem, como é que eu faço, então, para inserir uma URL? Ativei a edição, vou no tópico que eu tenho interesse e clico em adicionar uma atividade ou recurso. Ao adicionar uma atividade ou recurso, a primeira distribuição que aparece são as atividades. Como é um recurso, é um site, eu vou bem embaixo o último elemento URL, que é o endereço do site. Clico e peço para adicionar. Terei de dar um nome, que é o nome que vai ficar visível para o aluno e é o link que permite o acesso deste aluno. Então eu vou colocar Era Vargas, se referindo ao meu conteúdo, Telecurso 2000, aula 58. Bem, baixamos aqui, não tem necessidade de preencher a descrição. URL externa. Vamos lá onde nós temos o nosso vídeo ou o nosso conteúdo. Copiamos a URL, Ctrl C. Novamente voltamos na disciplina e preenchemos, Ctrl V. Então, perceba que acaba se preenchendo o link. A partir deste momento aqui, eu posso selecionar a aparência que eu vou querer que o aluno, ao acessar o link, ele abre diretamente na página da internet, por isso está disponibilizado aqui automático, ou eu quero que abra dentro da própria estrutura da minha disciplina, dentro do AVA, não seja redirecionado para uma outra tela. Então eu posso optar por essa segunda opção aqui. Ele vai ser selecionado dentro da minha disciplina. Vai ficar um vídeo num tamanho menor do que é oferecido, a aparência dele menor do que é oferecido no YouTube. Como eu quero ele maior, eu quero que o aluno tenha acesso ao site onde ele está hospedado, eu vou deixar então no automático. Preenchido, peço para salvar e voltar ao curso. Automaticamente nós vamos aonde eu fiz a inserção, a Era Vargas,
clico e quando eu clicar, como está automático, ele me redireciona para o site da onde está aquele arquivo. Se eu quiser retornar para a disciplina, volto nesta flecha, certo? Se eu quiser utilizar ou inserir eu quero inserir uma outra URL, né? Uma outra URL. Ou nesse mesmo link eu quero colocar um outro site, mas utilizar o mesmo título. Eu posso vir no botão de editar, editar as configurações. Ao editar as configurações, eu vou ter a disponibilidade tanto de mudar o nome, então eu vou colocar, por exemplo, o nome do novo trabalho, o que eu quero disponibilizar é trabalho, salário e lucro, que é um texto que eu vou disponibilizar. E claro, eu tenho que fazer também a substituição deste caminho aqui. Então eu deleto ele, vou aonde está o meu arquivo, neste caso aqui, copio um endereço, retorno na URL e insiro o caminho. Da mesma maneira, eu quero que a aparência ela seja redirecionada para a tela. Então eu vou deixar no processo automático. Ou eu não quero, eu quero que abra dentro da minha disciplina. Então eu vou colocar para abrir dentro da minha disciplina. Peço para salvar e voltar ao curso. Salvei e voltar ao curso. Ao retornar no link, vejam, trabalho, salário e lucro. Ele já identificou para mim que é um PDF, correto? Ele já fez a identificação. Quando eu clicar no link, dentro da própria disciplina, ele vai fazer então, ele vai abrir. Neste caso, como é um PDF, ele ficou muito pequeno. O vídeo ele ficaria um pouco maior, mas então um exemplo somente de configuração. Ficou pequeno, não ficou adequado. Retorno na minha disciplina, vou novamente na função de editar, configurações. Ao editar as configurações, faço a alteração desta aparência. Então venho aqui na aparência, seleciono automático, salvar e voltar ao curso. Perceba que ao retornar no link, trabalho, salário e lucro, clico nele, já vai direcionar para mim aonde que está este material. Aí ele dá o link para que eu tenha acesso, eu clico neste link e o aluno então vai ter acesso ao material, certo? Desta maneira nós chegamos a mais um recurso, que é como adicionar uma URL.